Então, aí a gente tem como inteligência racional, como eu falei para vocês, aí pode ser racional ou mental, tá? Tem alguns nomes diferentes de acordo com o estudioso que fala sobre o tema. E aí a gente tem o tipo 5 buscando privacidade, o tipo 6 buscando precaução e o tipo 7 buscando prazer. Então, de qualquer forma, eles usam a mente para criar e analisar o futuro como uma forma de proteção. As decisões são sempre tomadas mais de forma analítica e racional, né? Então, como eu falei, a gente não tem aí uma conexão emocional, e se a gente tem, é muito raro acontecer. A energia, então, que move essa tríade é a razão. Os problemas que teve na infância foram de insegurança e ansiedade, e a sensação que eles têm frequentemente é de incapacidade e medo. Como famosos do tipo 5, Bill Gates, Pedro Bial, Marília Gabriela e Mark Zuckerberg. São alguns tipos 5 que a gente vai falar agora. Então, o 5, ele é visto como o analítico, o racional, o observador, repetir o racional ali, né? Reservado e lógico. Então, o que ele vai buscar? Conhecimento e privacidade. Como que é conhecimento e privacidade para o tipo 5? Conhecimento, ele quer saber sobre todas as variáveis, né, existentes ali, porque ele tem que tomar decisões de acordo com o que ele conhece. Então, seja um conhecimento mesmo sobre algum tema específico, a gente fala que o tipo 5, ele é muito perito, né? Se ele gosta de algo, ele aprofunda mesmo no conhecimento daquilo, mas também como conhecimento de tudo, assim, do terreno onde ele está, né? Qual que é o cenário que ele está envolvido, porque ele tem que decidir tudo pelo conhecimento, pela razão. E a privacidade para o tipo 5 é um valor muito grande. A gente costuma entender dentro do Enneagrama que o tipo 5, quando ele era, né, ainda criança, ele passou por um momento ali de invasão muito grande. Então, essa invasão pode ser um irmão mais novo que veio para poder dividir o quarto com ele, pode ser muitas vezes uma invasão mesmo ligada a algum tipo de assédio, alguma coisa que ele possa ter vivido na infância, mas pode ser coisas também muito mais simples, né, onde ele se sentiu ali invadido, e essa importância que ele tem hoje, e que ele dá hoje para esse lugarzinho que é só dele, né, ele tem que recuperar as forças ali no quarto sozinho, no ambiente sozinho, vem muito como essa preservação de algum registro ruim que ele teve na infância. Então, a autoimagem do 5 é como esperto, curioso e autossuficiente, e o estilo de comunicação é o direto. Liderança, né? O dom de liderança do tipo 5, a importância da objetividade. Então, o tipo 5, enquanto líder, ele vai ter ali uma comunicação muito fluida, ou seja, não vai ter muito o que ele falar e o que o colaborador vai entender, né? Tudo muito alinhado, porque é tudo muito objetivo, assim. Então, não tem ali chances de ter uma subjetividade que possa deixar que o processo fique sem alinhamento, ou muitas vezes que o colaborador entregue algo que o gestor não esteja preparado para receber, ou diferente do que ele estava planejado. Então, a comunicação ele é muito direta e objetiva, e isso traz muitos benefícios quando a gente fala de liderança. E riscos da liderança, ele pode ser muitas vezes conectado, reservado demais, então isso dificulta ali o acesso dos colaboradores, muito independente, porque o tipo 5 é muito individualista mesmo, né? Ele gosta de trabalhar sozinho, ele tem mais conforto quando ele está ali sozinho trabalhando. Então, para o tipo 5, enquanto líder, é difícil ter equipe, compartilhar, é algo que para ele é doloroso, como se ele ficasse mais vulnerável, sabe? Quando ele compartilha alguma coisa. Ele pode ser pouco assertivo, tem pouca ênfase nas relações, é crítico dos outros também, né? Porque como ele é perito, ele conhece muito, ele gosta de conhecer muito, muitas vezes ele usa, dependendo do nível de desenvolvimento, como um fator que muitas vezes aparece como uma crítica do trabalho do outro, né? Do comportamento do outro. E a apatia aparece sempre por causa da introspecção, né? Como ele tem muitas vezes a necessidade de ficar mais quieto, não gosta muito de falar sobre sentimentos e emoções, ele gosta de falar de conhecimento, né? Então, essa apatia traz muito desse distanciamento que ele apresenta no dia a dia. E aí, uma frase do tipo 5:
Já que não podemos ser enciclopédicos e saber de tudo que há para saber de todas as coisas, devemos saber um pouco de cada coisa. Motivação, conhecimento, o medo fundamental do tipo 5 é ser inútil e ser incapaz. Então, ele tenta pegar o conhecimento como essa armadura, né? Eu tendo conhecimento, eu sendo perito, eu vou ser capaz de fazer tudo que eu preciso. Eu vou ter sempre alguma utilidade, porque eu vou ser uma referência técnica ali, uma referência de conhecimento que as pessoas vão me chamar. Então, a utilidade dele vem muito disso, diferente do tipo 2, né? A utilidade do 2 é ele quer ser útil para poder ajudar, para cuidar. Aqui não, aqui ele quer ser útil através do conhecimento, de tudo que ele dedica ali para a construção daquele conhecimento no decorrer da vida dele. O vício emocional é a avareza. Então, o que é a avareza aqui para o tipo 5, né? É uma sensação emocional de que é necessário retrair-se, apegando-se ao pouco que tem e protegendo-se, de se tornar o coração bem pequenino e protegê-lo por muralhas. Então, quando a gente fala do vício emocional da avareza do tipo 5, é a necessidade que ele tem de pegar todos os sentimentos dele ali e deixar realmente dentro da armadura que o 8 traz para o corpo, ele traz para o coração, né? Porque que ele pensa, ao momento que eu compartilho o que eu sinto, as minhas emoções, o que está internamente, eu fico muito vulnerável. E aí, eu ficando vulnerável, me dá um certo medo. E aí, esse medo, como a gente fala da tríade mental, é algo muito complicado para esses 3 tipos de eneagrama de lidar. Ele prefere, então, ali ter a avareza, ou seja, tudo muito pouco informação sobre mim, eu compartilho muito pouco sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, e isso, a avareza, no sentido muitas vezes também ligado a eu vivo com muito pouco, né, assim, eu preciso só de uma cama e um chuveiro para viver, tem muito disso também, essa avareza ligada às coisas físicas, não só o emocional. Claro que vai depender muito do nível de desenvolvimento também. O mecanismo de defesa, isolamento emocional, muito linkado aí também com o vício, né? Então, eu prefiro não ter conexões profundas com o outro, porque se eu tenho essas conexões mais profundas, eu acabo me tornando vulnerável. E aí eu me protejo através desse afastamento, tanto emocional, como também me doando pouco, me entregando pouco em relações e em qualquer tipo também de vou dar um exemplo para vocês, né, que eu vou deixar aqui bem claro quando a gente falar dos vídeos de relacionamento, né? O tipo 5, quando ele vai falar para alguém que ele ama, que a pessoa é importante para ele vai sempre racionalizar aquilo, sabe? Então, ele não vai falar assim, eu te amo, ele vai falar, eu acho que você é uma pessoa importante, eu acho que você é uma pessoa que me faz bem, mas ele vai tentar trazer o que é amor? É como se ele fosse descrevendo os itens de amor, né? Para ele não falar da emoção, ele vai trazendo conhecimento, assim. Quando eu estou perto de você, o meu coração bate mais forte, aí é muito esse nível de mental, sabe? É muito, muito legal quando a gente vê. Eu participei de um treinamento que foi um casal para fazer o Enneagrama, eles estavam com problema de relacionamento, e o tipo 5 a 15 anos, ela nunca tinha escutado ele falar que amava, né? E aí ela falava, eu acho que ele não gosta de mim e tudo mais, e foi muito, muito legal, assim, ele falar no treinamento, né, tudo que ele sentia por ela, menos amor, mas para ele aquilo era amor, e para ela não era amor, né, para ela era só um monte de conceitos estranhos, e é bem legal a gente ver o tipo 5 falando. Fixação ao pensamento repetitivo, essa mesquinhez e essa economia, né, então fala pouco, tem uma necessidade ali de controlar os próprios recursos, então evita desperdício de tempo, ele quer saber quanto tempo que vai durar a reunião, ele quer saber quanto tempo que vão precisar dele, determinada tarefa, é tudo muito econômico ali, tá? Então a gente fala da economia em diversos momentos. E o desejo fundamental é de ser competente. Então tudo para ele ali vai muito a nível de competência, de conhecimento, de ser útil e de ser capaz.